Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz. Hoje é dia de celebração da ceia, de estarmos juntos aqui, fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse, para que nós estivéssemos fazendo todas as vezes que nós nos reuníssemos, né? Partindo do pão, bebendo do cálice, nesse momento de comunhão. Então a ceia é uma celebração, é um momento de alegria, é um momento de nós estarmos trazendo, né, diante de nós a obra de Jesus, aquilo que Ele fez, o seu sacrifício, a sua entrega, tudo aquilo que Ele fez por nós. Então hoje é um dia de celebração, estar ao redor da mesa e dizer: Senhor, obrigado por essa obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu quero dar continuidade ao nosso tema. Nós estamos falando sobre é preciso saber viver. Nós estamos aprendendo, através da palavra de Deus, como viver uma vida abundante, como ter uma vida onde nós podemos desfrutar desse dom, desse presente que é a nossa vida, que muitas vezes nós desperdiçamos, por não termos consciência plena, por não realmente refletirmos sobre a nossa vida, como nós estamos andando. Então, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, vamos ver a partir do versículo 14, obrigado, Vitória. Efésios 5, 14, diz assim, olha: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Versículo 15, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas vivam como sábios. 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira de viver. Pensem, reflitam, ponderem sobre a maneira de viver. Então, Paulo está dizendo que eu preciso ser sábio, eu preciso ter sensatez e pensar na minha vida, como eu estou vivendo, a maneira que eu estou vivendo. Isso nós precisamos refletir. Nós não podemos apenas viver uma vida, sabe, de qualquer maneira. Nós temos que pensar sobre a nossa vida, aquilo que está nos fazendo bem, aquilo que está nos fazendo crescer, porque afinal de contas, amados, nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, para crescer, para progredir. E esse progresso, ele tem que ser visível na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos evoluir e progredir como pessoas, em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, nós precisamos fazer como diz aqui o apóstolo Paulo: vede prudentemente como você está vivendo, não como um nécio, não como um louco. Não é uma pessoa nécia, uma pessoa louca, ela não reflete, ela apenas reage às situações da vida, ela apenas vai vivendo a vida, mas ela não tem uma reflexão, ela não pondera, ela não procura melhorar a cada dia. Então, o que eu tenho falado aqui já há várias semanas, e eu queria incentivar você a entrar no YouTube e ouvir cada mensagem. Já foram mais ou menos 5 mensagens a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que isso vai despertar em você o sentido da vida, né? Como você deve viver. Por isso nosso tema é preciso saber viver. Pai, que teu Espírito Santo nos fale nessa manhã, nos desperte realmente, Senhor Jesus, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito da vida, a respeito de ter uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida cheia de frutos, uma vida que vai deixar também um legado, Senhor Jesus, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós conhecemos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê esse despertamento nessa manhã, que essas mensagens venham nos fazer não só refletir sobre a nossa vida, mas mudar o nosso comportamento, mudar o curso, mudar a direção da nossa vida, Pai, para que nós possamos alcançar dias sábios, alcançar um coração sábio, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu creio que a coisa mais importante e sábia em relação à nossa vida é o que eu disse aqui, é avaliar como estamos vivendo.
é procurar saber o que eu preciso aprender mais sobre a vida. Ou você acha que já sabe tudo sobre a vida? Quantos acham que já sabem tudo sobre a vida? Então, saber que você precisa aprender sobre a vida, mudar. Como nós podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia? O grande problema, amados, é que as pessoas vivem a sua vida como se estivessem no piloto automático. São apenas levados pela circunstância da vida, apenas reagindo a tudo aquilo que acontece. Mas não refletem, não aprendem, não mudam, não melhoram a cada dia. Apenas vão vivendo. Apenas vão vivendo a vida. E existem coisas que fazem a nossa vida, amados, progredir, que dão à nossa vida sentido, né? Como hoje nós conhecemos o Senhor, né? A palavra de Deus que nos deu direção, que nos trouxe salvação, que nos mostrou o sentido da vida, e nós precisamos buscar isso. Então hoje as pessoas, amados, estão vivendo com excesso de atividades, excesso de trabalho, excesso de informação, busca excessiva por tudo aquilo que traz prazer imediato. Eu trouxe uma mensagem aqui somente falando sobre o prazer, né? Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão o tempo todo em busca do prazer imediato. Não pensam no futuro, não pensam nas consequências que vão ter, né? Nas atitudes imediatas que estão vivendo, por exemplo, na forma que eles agem em relação à sua saúde, à sua alimentação. Nós pensamos somente naquilo que é imediato, mas você não pensa lá na frente. E quantas pessoas hoje estão aí enfermas, com problemas de diabetes, com situações relacionadas à pressão, tantos problemas de saúde, porque não estão entregues aos prazeres imediatos. E o mundo hoje está oferecendo isso para todos nós o tempo todo. Então, se eu não tenho essa capacidade de me disciplinar, de estar avaliando, de estar pensando naquilo que eu estou fazendo, amados, eu vou sofrer as consequências lá na frente. Então, não adianta apenas falarmos, né, sobre a importância de nós estarmos na igreja, servindo a Deus, mas se eu não cuido bem da minha vida. Eu preciso cuidar desse dom, desse bem mais precioso que eu tenho, que é a minha vida. Você sabe, Jesus, ali falando para algumas pessoas, alguns fariseus que estavam ali próximos dele, andando ansiosos, como muitos estão andando nos nossos dias, ele disse assim: gente, vocês precisam ter clareza do que a vida é maior do que qualquer coisa. Você está vivo, o seu corpo é melhor do que qualquer bem material. E muitas vezes a ansiedade, sabe, essa correria, esse excesso que nós temos no materialismo, está tirando de nós o sentido da vida e o encanto pela vida. E nós passamos a valorizar mais as coisas do que a nossa própria vida. E vamos perdendo a nossa vida a cada dia. Então, amados, eu trouxe aqui nas semanas anteriores, eu tenho mostrado que para se viver uma vida poderosa, quantos querem viver uma vida poderosa? Para se viver uma vida poderosa, é preciso ter, anote aí, sobriedade, ou seja, clareza, é preciso ter sabedoria, prudência, coragem e disciplina. São 5 coisas extremamente importantes para que você tenha uma vida poderosa. Ser uma pessoa sóbria, ter clareza, né, de como você está, a sabedoria que é a palavra de Deus, o temor de Deus, a prudência que é a cautela, a coragem, porque você precisa ter coragem também nessa vida, coragem para tomar decisões, coragem para poder dizer não a algumas coisas que te são oferecidas. Você tem que ter coragem na vida. Não é só aceitar as coisas. Então a vida é feita também de coragem, de decisões corajosas que você precisa ter em toda a sua vida. E também a disciplina, que é o que nós vamos falar nessa manhã, sobre uma vida, o segredo de uma vida poderosa, que é uma vida disciplinada. Quando nós temos disciplina na nossa vida.
Então, eu disse, amados, que a grande maioria das pessoas vivem como se estivessem no piloto automático. Eles não têm consciência plena. O que é consciência plena? As pessoas agem apenas impulsivamente, sem refletir, sem ter conhecimento daquilo que estão fazendo. Então as pessoas hoje não têm consciência plena, estão agindo no piloto automático, não têm consciência de que se aquilo que eles estão comendo, se alimentando, se aquilo realmente é algo que vai fazer bem para ele ou não. Vão apenas fazendo. Não tem consciência plena, estado de consciência plena. As pessoas não têm consciência plena em relação à sua saúde, à sua alimentação, às suas emoções. Não têm consciência plena em relação à sua vida financeira. O que precisam fazer para mudar a sua vida. As pessoas estão andando cegas, como nécios, sem ter consciência plena. Não sabem o que é certo e o que é errado. Esse é o grande mal do nosso século. Então você tem que ter consciência. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas não estamos sabendo o que estamos fazendo. Porque não sabemos, não temos conhecimento, não temos consciência plena se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Apenas nós vamos fazendo. Então nós precisamos ter esse estado de consciência plena, conhecer, entender, saber sobre o nosso corpo, saber sobre as nossas emoções, conhecer sobre a vida financeira, conhecer sobre a questão da saúde, sobre a alimentação. Nós temos que ter consciência dessas coisas, amados. E muitas vezes nós não temos consciência, fazemos porque os outros fazem, fazemos porque todo mundo está fazendo dessa maneira. Por isso que quando alguém começa a agir diferente em alguma área da vida, ele é olhado de forma, sabe, parece que é um ET, parece que é um estranho, porque ele tem plena consciência naquilo que ele está fazendo. Consciência do seu corpo, sabe, de como funciona o seu organismo. Tem muitas pessoas que se alimentam mal porque não têm consciência do seu corpo, dos órgãos que fazem parte do seu corpo. Eu costumo dizer, amados, que o nosso corpo, ele é como uma grande cidade. E você sabe quem que é o prefeito dessa cidade? É você. Cada órgão do seu corpo, né, os membros do seu corpo, eles têm uma função. E se eu não conheço a função do meu corpo, dos órgãos do meu corpo, eu vou mandar o que for lá para dentro. Eu vou destruir o meu corpo. E a Bíblia diz que o meu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Né? Meu corpo é uma ferramenta que Deus me deu, é a casa onde eu habito, e se eu não sei cuidar bem desse corpo, eu vou fazer o que com ele? Eu vou destruí-lo. Eu vou destruí-lo a cada dia, e é o que as pessoas estão fazendo, estão se autodestruindo, porque não têm consciência do que estão fazendo. Às vezes até brincam com algumas coisas, né? Até brincam, eu gosto disso, eu como isso, até brincam, mas não, porque não têm consciência de que aquilo que eles estão fazendo está destruindo essa cidade, né, que está dentro dele. Você imagina cada órgão trabalhando de forma perfeita dentro do seu corpo, de forma perfeita, para funcionar, pulmão, pâncreas, fígado, os rins, cada órgão funcionando de forma perfeita. E aí vem você que administra e começa a prejudicar, e começa a destruir, e começa a não cuidar. E qual que é a consequência disso? Doenças, problemas, enfermidades. Então é você que administra, é você quem cuida do seu corpo. Né? Em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, não pertence a mim mesmo. Por isso que eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo, com o cuidado que eu tenho com o meu corpo, com as minhas emoções, com as minhas atitudes, o meu comportamento. Por isso você precisa refletir sobre a sua vida. Não pode agir de qualquer maneira. Então viver de forma consciente significa ter discernimento do que é certo, do que é errado, entre o que é bom e o que é ruim. E amados, no mundo cheio de opções, de escolhas, é fácil nós nos perdermos. É fácil nós nos perdermos.
Porque são muitas escolhas e muitas opções. Então, se eu não tenho discernimento, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho consciência plena, muitas vezes eu vou tomar a decisão errada. Porque eu não tenho plena consciência. Em todas as áreas é assim. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da disciplina na nossa vida espiritual. Uma vida poderosa, amados, ela se constrói com disciplina. Diga assim, uma vida poderosa se constrói com disciplina. E disciplina são pequenas escolhas diárias repetidas com fidelidade. Pequenas escolhas diárias que você toma na sua vida, em todas as áreas, repetidas com fidelidade. Muitas pessoas subestimam o poder de pequenos atos que repetidamente nós fazemos. As pessoas às vezes subestimam isso. As pessoas acreditam o seguinte, em mudanças radicais. Vou fazer uma mudança radical. Mas são nesses pequenos atos diários, constantes que nós fazemos, que nós vamos ver os grandes resultados. São nessas pequenas mudanças. Então, cada pequeno hábito cria um impacto cumulativo. Você imagina como o dinheiro que você põe ali, vai colocando na poupança dia após dia. É a mesma forma. Cada pequeno ato vai criar um impacto cumulativo, como os juros compostos no banco. Se você pensar, amados, por exemplo, a gente pensa sempre de forma radical, mas se você pensar na questão da cultura, da leitura, por exemplo, né? Se você ler 10 páginas todos os dias, 10 páginas de um livro, né? Todos os dias, de forma constante, que não é difícil, é difícil? Ao final de um ano, você terá lido 3.650 páginas, que correspondem a dezenas de livros. Olha o poder dos pequenos atos feitos constantes dia após dia. É cumulativo. De repente você fala assim, bispo, eu não consigo ler um livro, não consigo ler um livro da Bíblia, nem Judas, que é uma folha só, né? Eu não consigo ler. Mas se você se propor a ler 10 páginas por dia, você estará lendo 3.650 páginas, que correspondem a dezenas de livros por dia. Isso é o poder da disciplina. Isso é o poder da constância, de você se manter de forma constante. Então, comece com pequenas mudanças, mas persevere nelas. Acordar no horário certo, recusar distrações, cumprir compromissos, mesmo sem ânimo. Então, uma vida disciplinada, amados, é uma vida poderosa. No final, eu vou falar sobre disciplina na vida espiritual, porque muitas pessoas acham que a vida espiritual não precisa ter disciplina. Ela pode ser improvisada. Você ora quando tiver problema. Você lê a Bíblia quando você não estiver cansado. Você adora apenas, né, na igreja. Mas a vida espiritual tem que ter disciplina também. Dentro da teologia tem uma matéria chamada disciplina espiritual, que são as áreas que nós precisamos ser disciplinados. Nós temos que fazer todo dia. Você tem que orar todo dia, você tem que meditar todo dia, você tem que adorar todo dia, você tem que ter comunhão constantemente, sempre na igreja, porque isso fortalece a nossa vida. Não pode ser uma coisa aleatória. Quando eu acho que deve, não. Vida espiritual tem que ter também, amados, disciplina. Tem que ter disciplina. E aí você vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa firme espiritualmente. É isso que diferencia homens que são homens espiritualmente fortes, homens grandes espiritualmente, de homens fracos. É a disciplina, é a constância na sua vida. Diga glória a Deus. Então, amados, disciplina não é rigidez. Às vezes nós associamos disciplina com rigidez. Você ser disciplinado na sua alimentação, você ser disciplinado na sua na atividade física, fazer atividade física, você associa isso à rigidez, mas disciplina é libertação do comodismo. Diga, libertação do comodismo, da procrastinação, da escravidão do desejo.
Disciplina é um poder interno que precisa ser treinado. É um poder interno. Então não é rigidez, mas é um poder, um presente que Deus te deu, e é um poder para que você possa se libertar do comodismo. Porque, amados, a nossa tendência é nos acomodar. É nos acomodar a uma vida sem desafios, a uma vida onde nós ficamos sempre da mesma maneira, onde não mudamos. É muito mais fácil nos acomodar na nossa vida. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida disciplinada. Provérbios capítulo 23, 12. Provérbios 23, 12. Dedique a disciplina o seu coração. Dedique a disciplina o seu coração. Os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então dedique, sabe, o seu coração à disciplina. Dedique a sua vida à disciplina. É isso que vai fazer você crescer, você elevar o seu padrão. Então, cada vez que você escolhe fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade, você está reprogramando a sua mente para resistir à procrastinação e ao conformismo. Então, toda pessoa que é disciplinada, seja nas suas coisas pessoais, seja na sua atitude, na sua maneira de falar, na sua vida espiritual, toda pessoa que é disciplinada, ela está reprogramando a sua mente para resistir à procrastinação e ao conformismo. Então você precisa mudar a sua visão em relação à disciplina. Quando você age com disciplina, você envia uma mensagem a si mesmo: eu me respeito, eu sou alguém confiável, eu me valorizo. Essa é a mensagem que você está mandando. Porque a pessoa que é acomodada, ela é uma pessoa fraca, amados. Uma pessoa que não faz o que tem que ser feito, que não sai do lugar, que não toma decisões na sua vida que precisam ser tomadas, é uma pessoa fraca. Já viu pessoa que fica o tempo todo assim: eu não gosto disso. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, isso é chato. As pessoas não estão assim? É sempre assim. Porque não tem disciplina, não tem firmeza, né? Então a mensagem que está mandando para a mente dele é: fique desse jeito, tá bom, para quê? Para que caçar problema, né? Para que se levantar cedo, para começar a ter uma vida, sabe, mudar a sua vida? Cuidar da sua saúde mais cedo, fazer uma atividade física mais cedo, para que isso? Para que levantar cedo para orar? Eu tenho que sair correndo, já ir trabalhando. Então, é isso que as pessoas que não têm disciplina têm na sua mentalidade. Então, você precisa mudar a sua mentalidade. Disciplina é poder. Disciplina vai mandar uma mensagem para a sua mente. Para mim mesmo, eu me respeito, eu sou alguém confiável, eu sou valioso. Irmãos, pode até parecer difícil no início, mas cada pequena vitória acumulada cria autoconfiança, cria motivação para novos desafios. Toda vez que você se disciplina, você toma uma decisão e persevera nessa decisão, isso gera motivação. Isso gera motivação na sua vida para novos desafios que você vai enfrentar. Então, dedique a disciplina, como diz aqui Provérbios 23:12, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Dedique o seu coração à disciplina. Então, se você não lidera a sua vida, meu amado, a desordem lidera no seu lugar. Fala para a pessoa do seu lado com bastante carinho. Se você não governa a sua vida, se você não lidera a sua vida, se você não disciplina a sua vida, a desordem lidera no seu lugar. A bagunça lidera no seu lugar. Seja ela nas coisas pessoais, seja nos hábitos destrutivos, a bagunça na direção da sua vida, bagunça em todas as áreas. Irmãos, eu estou falando isso porque durante a minha vida, né, quando eu era solteiro e quando eu me casei, eu tive uma mudança muito grande na minha disciplina, na minha organização, na minha forma de lidar com as minhas coisas pessoais.
Eu era extremamente indisciplinado, desorganizado. E aí, me casei com a minha esposa, né? E aí a coisa começou a mudar, né? Aí o bicho pegou. Mas, amados, foi importante, porque eu aprendi e eu mudei a minha atitude e eu comecei a ter um comportamento diferente. E isso trouxe para mim crescimento em todas as áreas. Então nós precisamos mudar, nós precisamos ter a coragem, né? A vida não é feita de coragem. Você tem que ter a coragem de assumir a sua condição, que a sua vida não está boa, que você não está fazendo o que deveria ser feito. Você tem que ter essa coragem. Porque tem gente que não tem coragem, fica se escondendo atrás de justificativas e não tem coragem de dizer assim: olha, a minha vida está, me perdoe a palavra, uma merda. Está levando a vida de qualquer jeito, não é verdade? Você tem que ter coragem de dizer assim: olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, de mudar a minha vida, em todas as áreas. O meu casamento, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, sabe? Eu preciso ter coragem de tomar essa decisão. Então é impossível, mas nós temos clareza, nós temos essa sobriedade em um ambiente bagunçado, é impossível. Então, quantos aqui, amados, estão com áreas importantes da sua vida bagunçadas, desorganizadas? Eu não queria que você levantasse sua mão, mas eu queria que você pensasse nisso, né? Tem áreas na sua vida que estão desorganizadas, que estão bagunçadas, e você precisa começar a reorganizar a sua vida. Comece por pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos comportamentos, como arrumar o seu quarto, arrumar o seu guarda-roupa, arrumar as suas roupas. Comece por isso. Se vocês forem, hoje, amados, antes era assim, era calça jogada para um lado, meia para o outro, cueca para o outro, era assim, lá em casa, né? Sapato debaixo da cama. Se você for hoje, agora na minha casa, você vai ver um guarda-roupa com roupas como se estivesse no shopping center. Dobradas, uma a uma, cores diferentes, separados. Porque isso faz bem para o seu crescimento. Para o seu crescimento. E olha que eu sou homem, hein? E eu conheço mulheres da minha família, mas a coisa é bagunçada mesmo. Por quê? Porque não aprenderam. Porque não se dispuseram a mudar a sua atitude, né? Não tiveram humildade, né, para mudar. Então isso vai fazendo que você cresça também em outras áreas. Comece para o seu quarto. Às vezes a gente quer arrumar o mundo todo, mas não consegue arrumar ainda o nosso quarto. O que adianta isso? Então comece pelo seu quarto, comece pela sua gaveta, comece pela sua casa. Aí depois pense no mundo, pense no lado de fora, mas comece a organizar a sua vida. Porque isso vai te fazer crescer. Então, ser organizado é agir com consciência, é fazer escolhas conscientes, ser disciplinado, é não viver no piloto automático. Quem domina o seu corpo, amados, desde amanhã, quem tem controle, disciplina do seu corpo, desde amanhã, nos primeiros minutos do dia, ele está treinando para dominar as suas emoções e os seus dias. Preste bem atenção no que eu vou falar, meu amado. A forma como você se levanta vai determinar o seu dia. A forma como você se levanta. De forma ereta, com a cabeça erguida. Só a forma que você age com o seu corpo pode determinar todo o seu dia. As situações que você vai enfrentar. Então a maneira como você se levanta, a forma ereta, a cabeça erguida, a sua postura nos primeiros minutos do dia pode definir como você se sente e como você irá enfrentar os desafios do dia. Então, não permita que o primeiro gesto do seu dia seja se arrastar de cabeça baixa, ombros caídos para o banheiro, com a cara fechada. Não permita isso, meu amado. Levante-se ereto, levante-se com a cabeça erguida.
Porque isso está mandando uma mensagem para a sua mente, que você é forte, que você está pronto, que você está desperto. Então, umas simples coisas, que é a maneira como você se levanta. Aí você pensa agora, como você tem se levantado a cada dia? Né? Espreguiçando, né? Tendo uma postura diferente. Então, tudo isso, amados, você está enviando essa mensagem. É como quem se prepara para um grande dia, dizendo assim, olha, hoje eu não começo o dia de qualquer maneira, mas de forma consciente, de forma disciplinada. Até o se levantar tem que ser disciplinado. De forma consciente, de forma disciplinada. Tudo isso tem a ver, porque às vezes nós nos apegamos muito no lado espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos aprender a dominar o nosso corpo, a dominar essa casa que é o nosso corpo também, assim como dominamos também a nossa alma. Nós precisamos dominar. Então, a maneira que nós agimos, a nossa postura, a nossa maneira que nós começamos o nosso dia, vai fazer a diferença. Eu estava conversando com o irmão, ele tem problemas sérios de depressão aqui na igreja, e a gente teve um GC, um grupo na casa dele ali, e a gente estava conversando muito sobre as situações dele, toma vários remédios de depressão, né? Já há muito tempo, ele é uma pessoa um pouco caída, né, para baixo. E eu estava falando com ele sobre isso, eu falei assim, olha, como é que você se levanta, meu amado, de manhã? Você tem que mudar a sua maneira de levantar de manhã, já falando coisas, sabe, para cima, dizendo, Senhor, esse é um dia maravilhoso, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro por esse dia. Já levante, sabe, ereto, já levante com a cabeça olhando para cima. Isso vai fazer a diferença. Isso muda, porque nós temos que administrar o nosso corpo também. Não são os remédios que vão te fazer melhorar, pelo contrário, o remédio vai te, muitas vezes, gerar, né, uma situação de lentidão, né, para tentar melhorar, mas não vai mudar. É a sua atitude, é o seu comportamento diário é que vai fazer a diferença. Então, não comece o seu dia de qualquer maneira, mas de forma consciente, disciplinada. Não é apenas, amados, uma correção física, é um ato de reafirmação. É como se você estivesse dizendo a si mesmo, eu não me rendo ao peso dos problemas, eu estou pronto, eu estou desperto, eu estou aqui. Não é só uma correção do seu comportamento, né, da sua postura, mas é uma forma de você dizer ao mundo, de você dizer a si mesmo, eu estou aqui. Eu estou pronto. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Tem que ter esse despertamento. Amados, levantar pela manhã é uma bênção. É uma bênção. É a forma que você vai, é uma nova oportunidade que Deus está te dando. Você abre os seus olhos, é como se você estivesse recomeçando a sua vida. Eu vi um judeu falando, né, que eles têm uma visão até assim, é como se você morresse e vivesse de novo. Você está abrindo os olhos, você estava ali inconsciente, e de repente você abre os olhos, é uma nova oportunidade que Deus está te dando. Então você não pode começar o seu dia de qualquer jeito. Não comece de qualquer jeito. Tenha uma postura diferente. Então, quem não se prepara para o dia, ele é governado pelo acaso. Diga assim, quem não se prepara para o dia, ele é governado pelo acaso, pela circunstância. Então prepare-se para o seu dia. Comece o dia diferente, sabe? Medite, levante-se de forma diferente, mas comece o dia de forma diferente. Irmão, o seu corpo, ele é a sua casa, ele é a sua ferramenta, e ele deve ser educado tanto como a sua alma. Lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, tem quantos minutos ainda? 6, 19 a 20 diz assim, olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que está em vocês? É a sua casa, é o templo do Espírito Santo, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos.
Então esse corpo não pertence a nós, o nosso corpo pertence a Deus, nós somos administradores do nosso corpo, nós cuidamos do nosso corpo, nós somos aqueles que cuidam, né, que cuidam do corpo. Versículo 20 diz assim: foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Eu administrando, eu cuidando bem desse corpo, eu fazendo aquilo que tem que ser feito, e não sendo levado, né, por qualquer coisa, não sendo levado pelos meus desejos, pelas minhas paixões, mas é quando eu administro esse corpo, né? É quando eu cuido bem desse corpo. Então, ele não pertence a mim mesmo. Então, amados, o nosso corpo é a nossa casa, é a ferramenta que Deus nos deu e nós precisamos educar e administrar bem o nosso corpo. Isso é ter consciência e intenção, isso é se perceber fisicamente. Então eu não comecei falando aqui sobre não ter consciência das coisas. Quando você se levanta de qualquer jeito, você está fazendo o quê? Você está agindo de forma inconsciente. Mas quando você se levanta com intenção, com propósito, quando você se levanta, sabe, determinando o que você vai ser, é diferente. É de forma diferente, né? Então, por isso que eu digo, as pessoas às vezes não têm consciência desse próprio corpo que tem. Você pode mudar o seu dia levantando e agindo de forma diferente, e a pessoa não tem consciência disso. Ele fica apenas na expectativa: ai meu Deus, como que será hoje? Ah meu Deus, será que eu vou conseguir? Não, você pode fazer a diferença através da sua atitude, do seu comportamento, da maneira como você se porta diante do seu dia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, essas pequenas ações, amados, têm um impacto acumulativo imenso e criam grandes transformações. Quando eu substituo hábitos fracos e destrutivos por hábitos fortes e positivos, eu crio uma identidade forte e eu elevo o meu padrão. A Laís começou a fazer corrida agora, né? Ela elevou o padrão dela, de consciência, de física, de saúde, né? Respiratória, cardiovascular. Ela elevou o padrão, porque ela começou um novo hábito, né? Tirou o hábito destrutivo e colocou um bom hábito, um hábito forte. Isso faz, amados, progredir, isso faz crescer. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 25 a 27. Então, quando nós substituímos esses hábitos, que são hábitos fracos, destrutivos na nossa vida, né? A nossa atitude, às vezes, de dormir tarde, né, amor? Dormir tarde, né? De comer coisas que não devem, comer demais. Amados, nós fomos feitos para comer pouco, né? Minha esposa disse aqui semana passada. Nós não fomos feitos para comer muita coisa, para encher o pandu, como diz aí, né, Marcos? Não. Quem come menos, vive mais. Aí tem gente que diz assim, bispo, mas eu não quero viver mais não, eu quero comer mesmo, sabe? Porque eu estou aqui para comer mesmo. Então, exatamente. Mas se você quer viver mais, coma menos, coma o suficiente, coma aquilo que é bom, coma aquilo que é saudável, né? Coma aquilo que é nutritivo, coma alimento de verdade, não coma alimento de mentira. Então, são mudanças de hábitos que nós fazemos. São essas mudanças de hábitos que nós fazemos, que vão transformar, né, a nossa vida, hábitos fortes e hábitos positivos. E vai criar uma identidade forte que eleva o meu padrão. Então, toda vez que eu faço essas mudanças, eu elevo o meu padrão. Eu elevo o meu padrão. Eu cresço mais. Eu me torno diferente de todo mundo. Eu já não sou mais como todo mundo é. Você eleva o seu padrão. Então, em 1 Coríntios 9, 25, diz assim, olha,
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então Paulo está dizendo, olha, eu esmurro o meu corpo e o sujeito à minha vontade, né? O sujeito a fazer aquilo que é certo. Então, nós precisamos ter, isso se chama disciplina. Não é viver à mercê dos prazeres, da vontade, das paixões, mas ele diz assim, olha, contudo eu esmurro o meu corpo. O que é esmurrar o corpo? É sujeitar o seu corpo àquilo que deve ser feito. É sujeitá-lo a uma disciplina, né? E não aos seus desejos. Então hoje eu estou falando muito sobre a disciplina do corpo, porque, amados, muitas pessoas são escravas dos seus desejos, das suas paixões, das suas vontades, de uma vida desregrada, de uma vida sem disciplina. E a Bíblia diz que eu preciso ter essa disciplina, esmurrar o meu corpo, me fazer, sabe, firme em relação ao meu corpo, para que eu mesmo não seja desqualificado diante dos outros. Então, toda vez que eu substituo hábitos fracos e destrutivos por hábitos fortes e positivos, eu crio uma identidade forte e eu elevo o meu padrão. E nós, amados, precisamos elevar o nosso padrão, né? Nós precisamos crescer, elevar o nosso padrão de vida. Cada pequena vitória sobre a preguiça cria uma identidade mais forte e eleva o meu padrão diário. Cada pequena vitória. Então isso não significa buscar perfeição, mas é agir com intenção e com clareza. Então você tem que ter intenção e clareza. Não é sobre perfeição, tire isso da cabeça. Não estou falando aqui sobre perfeição. Tem que ser perfeito. Não, é sobre intenção e clareza naquilo que se faz. Viver uma vida, amados, poderosa, é você viver uma vida com intenção. Saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Vede prudentemente como andais, não como nessa, mas sim como sábios. Sim como sábios. Então a nossa vida tem que ser uma vida de intenção, de propósito, e não uma vida levada de qualquer jeito. Isso diminui, sabe, o seu padrão. Então, nós precisamos sempre estar refletindo, essa escolha que eu fiz me aproxima da excelência ou me afunda na mediocridade? Então, todas as escolhas que nós fazemos, ela vai nos aproximar da excelência ou nos afundar na mediocridade. Mediocridade, amados, não é palavrão. Mediocridade quer dizer na média, naquilo que é comum, naquilo que todo mundo faz. Então, ou você se aproxima da excelência, ou você fica na média. Então nós estamos aqui, amados, preparando os irmãos para viver uma vida poderosa. Para viver uma vida poderosa. Uma vida que possa ser referência, uma vida que possa inspirar as outras pessoas, uma vida que as pessoas olhem e digam assim, olha, eu quero fazer e ser como aquela pessoa. É uma vida poderosa. Então, assim como na vida espiritual, na nossa vida, sabe, cotidiana, nós precisamos ser disciplinados. A disciplina espiritual é o fundamento para o crescimento na fé, para o desenvolvimento de um relacionamento mais profundo com Deus. Você não consegue ter um relacionamento mais profundo com Deus se você não tem disciplina espiritual. Não consegue. Por isso que você vê irmãos que estão ali, às vezes na igreja, se derramando, se derretendo no louvor, ali, sabe, todos envolvidos com a palavra, com aquele momento, e irmãos que estão frios, sabe por quê? Porque aquele irmão frio não tem disciplina espiritual. Não tem disciplina de oração, não tem disciplina de meditação na palavra, não tem disciplina na vida da igreja, de servir, não tem disciplina. E sem disciplina, não há uma profundidade de comunhão com Deus. Para você adorar, meu amado, você tem que ser um adorador. E adorador tem disciplina.
A adoração, ela tem que acontecer dentro de você a todo momento. Você tem que adorar a todo momento. A sua comunhão com Deus. Então a disciplina espiritual, ela nos fortalece, ela nos traz um relacionamento mais profundo com Deus, ela nos ajuda a enfrentar os desafios. Então quais são as disciplinas espirituais? Oração, meditação, adoração, comunhão, são disciplinas espirituais que nós precisamos exercitar todos os dias. Ah, bispo, mas hoje eu não estou com vontade. Todos os dias. Diga todos os dias. Todos os dias. Porque isso vai gerar em você uma aproximação de Deus. Essa disciplina espiritual. Então que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com você nessa manhã. Que Deus possa te ajudar a abrir o seu entendimento, a despertar para uma vida poderosa, uma vida disciplinada, uma vida onde você não faz as coisas por acaso, mas você faz as coisas de forma intencional. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, ó Deus, receber essa palavra no nosso coração. Queremos nos posicionar, Senhor, como homens, mulheres, jovens, poderosos, jovens, ó Deus, que são disciplinados na nossa vida, que não ficam o tempo todo justificando, Pai, as suas fraquezas, as suas debilidades, mas que tomam decisões, escolhas intencionais e poderosas, Pai. Nessa manhã, que o Senhor mude a nossa mentalidade, Pai, mude a nossa mentalidade. Nós não queremos ser levados pela vida, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas situações, mas nós queremos tomar as rédeas da nossa vida, Pai, em todas as áreas. Seja na área da saúde, seja na área emocional, na área espiritual, nas nossas emoções. Senhor, nós queremos tomar as rédeas da nossa vida, Pai. Que o Senhor desperte nessa manhã o nosso interior. Deus, quebra as cadeias do comodismo, Pai. Quebra as cadeias da procrastinação. Aquela pessoa, Senhor, que não avança. Aquela pessoa, Senhor Jesus, desanimada. Aquela pessoa que não tem propósito, que não tem intenção, que se levanta muitas vezes no seu dia, Senhor, mas se levanta de forma fraca, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. É o Senhor que é a nossa força, Pai. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos impulsiona, e que nessa manhã o Teu Espírito nos impulsione, Pai, a sair desse lugar de comodismo, a sair desse lugar, Senhor Jesus, ó Deus, de procrastinação, para um lugar de crescimento. Pai, que nós sejamos aqui, ó Deus, com o propósito de elevar, de crescer, de progredir, ó Deus, de sermos pessoas melhores, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Diga: eu preciso do Teu poder se manifestando em mim. Eu preciso da Tua força, Senhor, se manifestando na minha vida nessa manhã. Ó Deus, que essa palavra venha mudar, Senhor, mudar a minha atitude, o meu comportamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te exaltamos, exaltado, 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 ó Senhor, sentado à direita. Sim, Senhor, nós te adoramos, Pai. Exaltamos o Teu nome, exaltamos a Tua presença neste lugar, Senhor. O Senhor és exaltado.
Exalte o nome do Senhor. Diga, tu és digno, Pai. És exaltado. O Pai lhe deu um nome que está Sobre todo nome. sobre todo nome. Nós te exaltamos, Senhor. A tua igreja te exalta. A tua igreja te exalta, Cordeiro. És exaltado. 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 Exaltado, Senhor. Exaltado. Ó Senhor. Exaltado. 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 Ó Senhor. Moído por minhas Sim, Pai. transgressões, feridos por minhas maldições. Tu, Senhor. Tu, Senhor, és exaltado. Levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Por isso nós te exaltamos, Senhor. És exaltado, desejado de todas as nações. Oh, te glorificamos, És o Pai. amado da minha alma, Jesus. És exaltado. És exaltado. O Pai lhe deu um nome que está Sobre todo nome. sobre todo nome. Exalte o nome do Senhor. Jesus. Nós te exaltamos, o Cordeiro de Deus. És exaltado. 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 Ó Senhor. Exaltado. 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 Ó Senhor. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Exaltamos o teu nome, Senhor. Teu nome está sobre todo nome, Senhor Jesus. Exaltamos, Senhor, a tua obra na cruz, o teu sacrifício, a tua oferta por nós, Pai. Oh, Senhor Jesus, o Senhor foi exaltado sobre todos, porque o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor se entregou por nós. O Senhor, ó Deus, foi colocado acima, Senhor Jesus, dos anjos, dos principados, das potestades, Pai. E nós estamos aqui para exaltar o teu nome. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Quero convidar a todos para vir aqui à frente e se servirem, né, com os pães aqui. Fiquem à vontade. Nós vamos juntos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Vamos ficar aqui na frente, podem subir no altar, fiquem à vontade. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício. Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor por nós. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pois o Senhor se fez, ó Deus, maldição em nosso lugar. O Senhor se fez pecado
Senhor Jesus, em nosso lugar, levou sobre si as nossas transgressões, a nossa culpa, Pai, e nos deu, Senhor Jesus, a tua salvação. Nos colocou, Senhor, na condição de filhos, de herdeiros de Deus e herdeiros em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor, para trazer à memória o teu sacrifício, trazer à memória, Senhor Jesus, a tua obra ali na cruz. Nosso coração, Senhor, ó Deus, se alegra nesse momento. Nós podemos contemplar, Senhor, aquele momento que o Senhor se reuniu com os seus discípulos ali ao redor da mesa. Aquele momento, Senhor Jesus, ó Deus, que estava ali precedendo, ó Deus, o teu sofrimento. Havia cruzes, a dor, o sacrifício, ali no Gólgota, Pai, o peso da cruz, o peso do pecado. Ó Deus, as acusações que lançaram sobre ti, a vergonha, Pai, ó Deus, que te fizeram passar. Nós estamos aqui para lembrar, Senhor, todo esse momento. Aquele momento de dor que nos trouxe, Senhor, cura. Aquele momento de vergonha que nos trouxe alegria nessa manhã, que nos traz alegria nessa manhã. Aquele momento de acusação que se tornou hoje em justiça sobre a nossa vida, Pai. Nós estamos aqui para lembrar esse momento, contemplando ali o teu corpo, ó Deus, sendo entregue no madeiro. Ó Deus, o teu corpo ali, Senhor, sofrendo em nosso lugar. Ó Deus, a espada sendo transpassada, Senhor Jesus, em ti. Oh Pai, nós te exaltamos nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pela tua oferta. Obrigado por ter se colocado no meu lugar ali na cruz, Pai. Aleluia. Nós não merecíamos, mas o Senhor, ó Deus, nos concedeu graça, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Da mesma maneira, ele tomou o pão em suas mãos, o partiu e deu graças, dizendo: esse é o meu corpo, que foi dado por vós. Comei todos em a minha memória. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos todos participar do pão e do cálice, em nome de Jesus. Expressa uma palavra de gratidão ao Senhor. Expressa uma palavra de gratidão. Obrigado, Pai. Aleluia. Fui sarado, desejado de todas as nações. Tu és o amado da minha alma. Jesus. Quem quiser assistir mais, pode ficar à vontade. Exalte o nome do Senhor. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia. És exaltado, Pai. És exaltado. Oh. Exaltado. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Exaltado. Exaltado, Senhor Jesus. Exaltado. Entre as nações. Exaltado na sua igreja. Exaltado no meio, Senhor Jesus, das nações. Exaltado, Senhor, sobre todos, Pai. Principados, potestades, domínios, poderes. O seu nome é sobre todo nome, Pai. Oh,
Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero convidar você nessa manhã que ainda não tem uma família espiritual, que ainda não serve numa igreja, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, né, que seja fazendo parte da Crown Church, dessa igreja, né, dessa comunidade. Nós queremos caminhar com você, queremos estar te ajudando também, queremos ministrar sobre a sua vida. E se você ainda não fez o seu cartão de decisão, a Letícia vai estar lá no balcão e vai estar te ajudando a preencher o nosso cartão de decisão. E nós queremos depois nos reunir com você, conversar, falar sobre a nossa igreja, sobre a visão da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui os aniversariantes do mês. Nós vamos orar. Vamos estar aqui nesse momento ministrando sobre a sua vida, né? Em nome de Jesus. É desse mês agora, né? De julho. Venho aqui à frente, nós queremos abençoar a sua vida. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Você também? Não, você não, né, Jorge? Amém, glória a Deus. Vamos estar orando então, abençoando aqui a vida da Val. Pai, nós queremos ministrar sobre a vida da Val nessa manhã, queremos declarar, Senhor, sobre a vida dela, a renovação, ó Deus, o teu poder se manifestando sobre a sua vida, Pai. Declaramos prosperidade, alegria, saúde, Senhor Jesus. Nós queremos determinar nessa manhã portas abertas, Pai, que portas que estão fechadas possam se abrir, e que aquelas que estão abertas e precisam ser fechadas, que se fechem em nome de Jesus, Pai. Declaramos que o Senhor seja com a tua filha, Senhor, a cada dia, e que ela possa alcançar um coração sábio em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sim, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar também a viagem do Jorge e da Val, que eles vão estar fazendo. Senhor, os leve em paz e segurança, Senhor, os guie ali, que sejam ali dias, Senhor Jesus, de tranquilidade, de descanso, de paz, mas também, Senhor, de reflexão sobre a vida, ó Deus, reflexão sobre aquilo que eles precisam, Senhor, também mudar na vida deles, Pai. Nós oramos, abençoamos em nome de Jesus essa viagem para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oi? Aqui, vamos orar também. Aniversário? Amém. Pai, nós queremos abençoar a vida do Miguel nessa manhã. Pai, obrigado pela vida dessa criança. Queremos, Senhor Jesus, declarar saúde. Queremos declarar que o Senhor guarde, Senhor, os seus caminhos, o caminho do Miguel. Ó Deus, esse anjo do Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, em todos os seus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, não saia depressa, declare uma palavra sobre a vida dela, né, poderosa, em nome de Jesus. Vá, vença e volte para a glória de Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.